Vamos ver como fazer o tratamento de dados da base, usando como exemplo a base de indicadores sociais elaborada pelo pessoal do IPEA, do PNUD e pela Fundação João Pinheiro, que está disponível no site do Atlas Brasil. Nós baixamos esses dados, importamos do Excel, que é o formato original dos dados, para dentro do R, e vamos ver como manipular esses dados, como tratar, como recriar variáveis, como selecionar, filtrar esses dados utilizando o pacote dplyr, que faz parte do conjunto de pacotes criados por Hadley e Wickham e que podem ser vistos, podem ser estudados no livro R para a Ciência dos Dados, que os autores Hadley Wickham e Garrett Grolemund deixaram disponível, acessível online gratuitamente. O livro pode ser comprado na versão impressa, mas a versão online está disponível gratuitamente. E Hadley Wickham é o autor do pacote Tidyverse, das principais funções, da ideia, da concepção do pacote Tidyverse, do dplyr, que nós vamos ver aqui, do ggplot, que faz os gráficos, né? Então é um dos principais criadores desse conjunto de ferramentas e trabalha na equipe do RStudio. Hoje, né, a empresa mudou de nome, se chama Posito, e o Hadley Wickham é um dos principais, né, autores de pacotes, né, da equipe do pessoal lá do RStudio, que disponibiliza isso gratuitamente então, para o nosso trabalho. Vamos usar aqui então como referência esse material do Hadley Wickham e do Garrett Grolemund, que podem ser, então, o material pode ser acessado. O texto é em inglês, mas né, com uma tradução automática, aí dá para se entender bem a ideia do texto, para quem não tem muita facilidade com o inglês. E o texto tem versão também em espanhol, em italiano. É um texto de referência bastante importante, né? O importante é a gente ter aqui a ideia, né, do que o Wickham está propondo, né, com essa ideia de Tidyverse, o universo Tidy, né, uma coisa que Tidy em inglês quer dizer organizado, uma coisa certinha, arrumadinha, não tem muito sentido assim a gente ficar pensando, né, na tradução direta, né, para o português, né, mas a ideia é essa, você ter os dados, né, que nós chamaríamos aqui no Brasil, em português, né, de dados, as tabelas retangulares, né. Então, são os dados que nós conhecemos já, que nós trabalhamos. Quem trabalha com dados de censo, dados de pesquisa, de survey, né, quase que lugar comum você trabalhar com esse tipo de dado. Mas o pessoal que trabalha com ciência dos dados, né, geralmente enfrenta um problema muito grande, porque os dados chegam na mão desse pessoal de maneira completamente desorganizada. Os dados vêm, uns vêm em lista, outros vêm formato vertical, outros horizontal, as colunas representam casos, as variáveis representam estão nas linhas, ou o contrário. Então, um bom tempo que as pessoas gastam organizando da ciência dos dados se trata de organizar os dados. Por isso, o pessoal lá do RStudio, né, incentivou a criação, né, do Hadley para a criação desse pacote, né, desse conjunto de ferramentas, ele idealizando isso para facilitar o trabalho do pessoal da ciência dos dados. Para a gente tem uma outra vantagem também, né, ajuda a forma como o pacote Tidyverse ele é organizado, né, ele ajuda para a gente que trabalha com dados a documentação do passo a passo que a gente vai fazer. O R, a original, básico, a anotação dele, a forma de você escrever o programa é muito compactada, né? E às vezes uma pessoa que não entende, ou mesmo quem compreende o R, tem às vezes um pouco de dificuldade de, numa primeira olhada, entender passo a passo a sequência do que nós estamos fazendo.
porque o R foi originalmente uma linguagem que já tem uma certa idade, né? E ele, na época em que ele foi criado, era uma grande novidade ser escrito para um terminal interativo, onde as pessoas faziam consultas para estatísticos, o pessoal faz análise de dados, fazer uma consulta e ter uma resposta rápida do dado. Depois ele evoluiu, então, para essa concepção de dados, uma análise mais documentada, mais robusta, né? No sentido robusto no sentido da documentação, do compartilhamento das informações, né? E aí então foi havendo a necessidade de se criar recursos mais organizados de documentação do código. O Tidyverse nos permite isso. Então a ideia do Tidyverse, né, nas palavras lá do Hadley Wickham, a ideia é que você vai aprender ao trabalhar com os dados de maneira organizada, né, ajustada, né, o tidy data, colocando os dados logo de início nesse formato e daí poupar tempo depois da análise. Como eu disse, para quem trabalha com dados de pesquisa social, com indicadores, os dados quase sempre, né, estão nesse formato. A gente tem um trabalho muito grande de depuração, de análise, porque vem faltando dado, não há consistência no nome das variáveis, uma maiúscula, outra minúscula, as informações que estão no dicionário de dados não batem com o que está no dado. Não, tem um trabalho de limpar dados, sim, né, mas não esse trabalho de colocar os dados no formato retangular, né, que é o que a gente geralmente tem numa planilha, né? As colunas representam, né, as variáveis e cada linha é um caso. Esse é o padrão para a gente organizar dados em pesquisa social, né? O Wickham tem uma frase que ele diz o seguinte: um conjunto de que serve para a gente organizar os nossos dados, serve para a gente organizar os nossos diretórios, né, organizar a nossa vida como analista de dados. Conjunto de dados arrumados, né, então, que eles chamam de tidy data, são todos iguais. Quando você arruma um dado, todos os dados ficam iguais. Mas o conjunto de dados que ele é confuso, que ele é desarrumado, ele é confuso cada um à sua maneira. E é isso que é o problema, porque cada um vai ter o seu jeito de organizar o seu dado, a sua bagunça, e aí fica difícil você ter o intercâmbio, ter a interação entre as pessoas para poder ter colaboração na pesquisa, ter a disseminação e a reprodutibilidade dos dados. Então, manter organizado o seu trabalho, o seu script organizado, não só o dado, organizado o seu script, o seu diretório, organizado a sua cabeça com o passo a passo que você vai usar, né, o fluxo que você vai utilizar para analisar os dados, isso é muito importante para que tanto você tenha clareza daquilo que você está fazendo e possa recuperar depois essas informações, quanto também poder compartilhar os dados com outras pessoas, com outros grupos de pessoas, né? Enfim, disseminar não só o resultado, mas também o processo, o procedimento daquilo que você está trabalhando, né? Então, um pacote Tidyverse seria uma coleção de pacotes entre os quais estão o ggplot, que gera gráficos, o dplyr, né, que permite o tratamento de dados e vários outros pacotes. Então, vamos usar sempre a notação de colocar o nome do pacote entre chaves, né, para diferenciar que a gente está tratando do nome de um pacote, né? E quando a gente for falar de uma função, a gente coloca a função entre parênteses, né? Então, Tidyverse é um pacote que está lá entre chaves. Dplyr também são pacotes que fazem parte desse pacote maior do universo dos programas que ajudam a gente a deixar arrumadinho tudo na sequência, passo a passo, o que a gente vai trabalhar. As 5 principais funções do dplyr tem várias funções que o Hadley chama de verbos, né? Vamos usar funções, que é o termo que é utilizado no R. Uma função, por quê? Porque ela executa algum procedimento e retorna algum valor, né? Então, essas 5 funções, ou 5 verbos, né, na linguagem do Hadley, né, 5 funções na linguagem do pessoal do R, que ajudam a superar esse desafio de você dar o tratamento inicial dos dados, fazer a manipulação, tratamento, enfim, você tratar, manusear os dados. Essas funções todas têm um paralelo no R básico, né? Elas são construídas a partir do R básico, mas elas melhoram a função do R básico na medida em que torna mais
fácil a gente escrever passo a passo, de maneira declarada o que a gente está fazendo, tornando mais visível, mais organizado a estrutura de raciocínio que nós estamos construindo no nosso estudo, na nossa pesquisa, no nosso trabalho que envolve análise de dados, no caso aqui dos indicadores sociais. Então, a primeira função, né, é filter, que significa que é o filtro, né, para você escolher observações. Você vai escolher os casos. Então, você tem lá os casos, né, dos indicadores sociais, do IDHM, por exemplo, e você quer escolher aqueles. Eu quero trabalhar com os dados do estado, dos municípios do estado do Paraná. Então, eu vou usar a função filter para filtrar onde a unidade da federação é igual ao Paraná, certo? Então o filtro serve para selecionar casos. Arrange serve para ordenar as linhas, né? Então você vai ter os casos em ordem crescente, né? Decrescente, você vai ordenar, né, ali. Então, se você quiser saber, por exemplo, quais são os 10 primeiros maiores IDHM do estado do Paraná, você vai utilizar lá filter para escolher o dado do Paraná e o arrange para você ordenar, então, os casos, né, de acordo com o IDHM. Select, você vai escolher as variáveis, né? Então, vamos supor que eu queira selecionar todos os municípios do estado do Paraná, colocar eles em ordem, né, pelo IDHM, mas eu quero que apareça também o nome do município, né? Eu quero que apareça na minha base, eu tenho essas informações, tenho essas variáveis, então eu vou selecionar as variáveis município, no caso dos dados lá do Atlas Brasil, município, a UF, que é a unidade da federação, o IDHM, e vamos supor que eu queira saber também o IDHM longevidade, o IDHML, o IDHMR renda e o IDHM educação. Então eu filtro por estado, eu ordeno as linhas e eu seleciono que variáveis eu quero que sejam mostradas no resultado, né? E eu tenho a função mutate, né? Mutate eu vou criar novas funções, seria o pessoal que trabalha com SPSS, o Recode, né? Você vai recodificar as funções, pode jogar esse valor na mesma função, ou criar uma função na mesma variável, criar uma variável nova, né, para você trabalhar com esse valor. Vamos supor que a gente queira, né, criar, né, dentro desse conjunto que nós selecionamos, né, uma variável que indique se o IDHM ele é baixo, alto, médio, né, muito alto, muito baixo, conforme a classificação do PNUD e da ONU, né? Então o IDH que é de 0 até 4,99 é um IDH muito baixo, então eu vou pedir com a função mutate, se o IDHM estiver nessa faixa, então crie uma nova variável cujo valor equivalente vai ser, entre aspas, muito baixo, que seria um texto, né? Então essa é a ideia do mutate. O summarize é que a gente vai calcular os resultados, então você pode agrupar os resultados, né, para agrupar as variáveis, né, que você está trabalhando, os casos, e ter um resultado, né, por exemplo, calcular a média do IDHM dos municípios do Paraná, que são pequenos municípios, né, que tem população até 20 mil habitantes. Enfim, então eu vou dar a média, né, eu tenho os valores do IDHM de cada um desses municípios, ele vai me dar um resumo, um sumário, né, que é o que a gente vai trabalhar constantemente, né, com os dados. A gente vai, inclusive quando a gente for montar os modelos, fazer análise estatística, tudo, a gente vai precisar dessa função. Ela vai ser fundamental para a gente poder calcular então os resultados. Essas são os 5, tem várias funções, né? Esses são os 5 funções que nós trabalhamos constantemente e fundamentais, né, para você trabalhar com o dplyr e as demais funções que vão aparecer ali no dplyr. Tem o livro bastante detalhado e tem material bastante rico sobre isso, né? O próprio RStudio, no tutorial, no help do RStudio, ele tem um detalhamento das funções e das funções adjacentes que ajudam a gente a escolher os valores, valor mínimo, máximo, enfim, então várias funções que existem ali, group by, para agrupar as variáveis, que existe para a gente trabalhar
com os dados. Isso é o dplyr. Então, o dplyr, né, é um alicate para trabalhar com dados. Dplyr, né, em inglês, quer dizer um alicate. A brincadeira que o Hadley faz com esse termo é essa, né, D de dados, né, data frame, né, e plyr de alicate, porque tem uma outra função que era escrito antes, que era plyr, né, depois virou dplyr, que é uma função básica para fazer esse tratamento de dados no R básico, né, se chama de apply, né, então o apply tem essa função básica, então ele criou o plyr, que tem um som parecido, tem a brincadeira do alicate, né, você tratar ali com uma ferramenta para tratar com os dados. Tá? Então é isso, vamos filtrar, organizar, selecionar, mudar os dados, criar novas variáveis e fazer um sumário, resumir esses dados com um cálculo, enfim, que nos mostre algum tipo de análise de tendência, enfim, de possibilidade comparativa desses dados. Essa é a ideia do trabalho com o sumário. Vamos ver aqui um exemplo, então, do código. Né? Vamos supor que nós temos antes disso, é importante mostrar o seguinte. Uma das vantagens da ligação, né, que o Tidyverse faz, que o R básico não fazia antes, né, é a possibilidade de você ter uma sequência de comandos, né, de funções, uma ligada na outra, de tal maneira que a informação de uma vai passando para a outra. Para o R, né, você escreve cada uma, né, você pode alinhar essas funções uma dentro da outra, né, mas uma vez terminado você passa, não teria como passar direto para outra. Então, o primeiro pipe foi criado, né, o Magritte, esse que é um símbolo de porcentagem, maior outro símbolo de porcentagem. O autor fez uma brincadeira também ali com esse pipe, com o René, com o quadro, né, do René Magritte, do cachimbo, né, que ele escreve lá que isso não é um cachimbo, né, um dos quadros do surrealismo lá dos anos 20, do século 20. Né, é uma brincadeira. Pipe é um termo utilizado, principalmente o pessoal que usa Unix, né, para você passar a informação de um comando para outro, é um conector. Né. Então, ele criou esse pipe, né, ser um sinal de maior para você passar a informação de um lado para outro. Como o sinal de maior já é usado pelo R, ele colocou esse sinal de porcentagem antes e depois para poder, né, ficar diferente, e não sei por que cargas d'água ele achou que isso parece com o cachimbo lá do René Magritte e deu o nome desse pipe aqui de Magritte, e do pacote, né, e para utilizar. O pessoal a função do pipe ficou tão importante, passou a ser tão usada, que o pessoal do R, que cuida do R básico, né, que cuida eu chamo a equipe core, né, que cuida do coração do R, acabou criando, né, cedeu essa pressão na comunidade e criou um pipe próprio oficial do R, que é esse, que é uma barra vertical com o sinal. Ele é mais fácil de ser lido. Então, no dplyr, tudo que a gente tem no Tidyverse, originalmente era feito com o pacote o Magritte, né, que você pode usar, então, porcentagem maior ou porcentagem. A gente vai ver exatamente o que é isso aqui, acho que vai ficar mais fácil para entender vendo o exemplo, mas só para saber então que você pode usar um ou outro. Né? Vocês vão ver textos mais antigos utilizando esse porcentagem maior porcentagem. Hoje em dia as pessoas já estão utilizando mais a função do R básico, né? Que é a barra com o sinal de maior. O próprio Hadley está utilizando no livro dele essa anotação mais moderna. Tá? Então vamos supor que a gente está lá no nosso código do RStudio e a gente clica lá, então, nós criamos, importamos, vamos supor, a tabela lá, Excel, né, e selecionamos com os indicadores, os 300 e poucos indicadores que o pessoal do PNUD, do IPE, criou, né, da Fundação João Pinheiro criaram para a gente poder analisar os indicadores com o censo de 91, 2000, 2010. A gente importou isso, importamos a tabela por municípios e demos o nome de município TBL porque é um tipo de dado lá. Então, a gente clicar lá no comando, né, ele vai dar o resultado lá para a gente, né, que é o table, para mostrar lá, se você escrever lá no terminal do R, Munique, underline TBL, que é o nome que nós demos, né, que foi dado aqui na hora que eu criei esse tipo, ele dá lá, então, mostra algum tipo, tem o tamanho dele, tem as 10 primeiras linhas, tem, né, as variáveis que contém lá
o nosso tipo. Então a gente sabe que esse aqui, o tipo, vamos supor que a gente queira criar agora uma variável que não existe ainda, né? A gente quer criar, então esse é o quadro, né? Que o pessoal lá do PNUD define, né, com base no dado da ONU. Então, o IDHM, que vai de 0 a 499 é baixo, né, muito baixo, de 5 a 599 é baixo, de 0,6 a 0,99 é médio, 0,779 é alto e 0,8 a 1 é muito alto. A gente quer criar, então, uma variável que contém esses valores, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, baseado na referência do IDHM. Né? E vamos criar também um município com classe de tamanho de população do IBGE. O IBGE define que os municípios em 5 classes, até 5 mil, de 5 mil a 20 mil, 20 mil a 100 mil, 100 mil a 500 mil, mais de 500 mil. Né? Então seriam municípios pequenos, médios e grandes. Né? E a classificação da ONU lá, muito baixo, de 0 a 40, baixo, 0,5 a 5,9. Né? E vamos criar também uma outra variável chamada taxa de urbanização. A gente tem a população total, tem a população urbana, tem a população rural. Taxa de urbanização é a população urbana dividida pela população total vezes 100. Tá? Vou fazer um exercício aqui para a gente criar essa função. Então, a primeira coisa, vamos carregar lá a biblioteca Tidyverse, né? Já deve estar instalado. Então, a gente vai pegar lá estamos lá no R fazendo o nosso script. Né? Então, abrimos o script, Ctrl Enter, abrimos lá o nosso script, o script novo, e estamos digitando lá, library Tidyverse, Munich, TBL, né? Aí o pipe para passar, né? Então essa é a informação dos dados, né? O pipe ele vai fazer com que essa informação, né, ele passe automaticamente para select. Do select aqui eu usei só para ver, para perceber que você pode usar tanto o pipe novo quanto o pipe antigo, né? Ele tanto faz, né? Esse aqui é o pipe do R básico, esse aqui é o pipe Magritte, que já existia junto com o pacote, existia antes, o pessoal do Tidyverse aproveitou esse pacote. Então, esse pipe eles estão usando. Então, o pipe é isso, é um conector. Ele pega a informação anterior e passa para a seguinte. Você pode ver, então, passo a passo a sequência dos seus dados. Então, primeira função aqui, vamos pegar os dados e vamos selecionar as seguintes variáveis. Ano, data da federação, o código do município, que é o código do IBGE, município, IDHM, IDHE, IDHML, IDHMR, população, peso total, peso urbano e o peso rural. Né? Vamos fazer então, passar aqui e fazer uma mudança, então, um mutate. Eu vou criar uma variável chamada classe de população, né, para colocar a população lá conforme a classificação do IBGE. E a função também do dplyr, case when, né, parecido ali que o pessoal que trabalha com SPSS, um pouco parecido, né, com o recode. Então você tem quando, né, quando, né, a variável população, que eu selecionei aqui, ela for menor que 5.001, então, esse tio aqui quer dizer então, nós vamos colocar esse valor aqui que está entre aspas, né? Parênteses até 5.000, para aparecer lá o rótulo até 5.000. Quando a população for de 5.000 e população for menor que 20.001, então, né, o tio vai aparecer o texto lá de 2.000 na nossa variável, ela vai ser preenchida com esse valor, 5.001 a 20.000. Né? E assim nós vamos fazer até a gente completar essa função. Então, nós vamos criar uma nova variável chamada classe população, que ela vai ter esses valores caso, né, a variável pop ela tenha valor entre 5.000, 10.000, 20.000, enfim, ela vai ter então uma variável de texto, né, que vai ter a descrição do rótulo aqui conforme o IBGE classifica. Fechei aqui o meu parênteses, porque dois parênteses aqui. Um parênteses aqui está fechando o case when e o outro parênteses está fechando o mutate, porque o case when é uma função que está dentro da função mutate. Né? Pipe, então a informação que foi gerada aqui, o dado que foi trabalhado aqui pelo mutate, vai passar então para outro mutate que eu vou criar aqui. Então ele vai criar agora os critérios lá do PNUD, PNUD. Então, quando o IDHM for menor que 0,5, vai ser muito baixo.
quando vou criar uma variável classe DHM, eu criei classe pop, eu vou criar classe DHM, o nome da variável eu dou o nome que eu quiser, e DHM, né, foi entre 0 e 0,6 baixo, médio, alto, né, pipe, de novo, vai passar essa informação para outra e eu vou criar aqui um outro mutate para criar uma taxa de urbanização. Taxa de urbanização agora calculada. Então aqui eu estava preenchendo conforme os casos, agora eu estou calculando. Quando o peso urbano, todos os valores, vou pegar o peso da população urbana, né, dividido pelo peso total vezes 100. Né. Pego um pipe, novamente, e vou criar uma outra variável, rural e urbano. Né. Case when a taxa de urbanização for maior ou igual a 50, eu vou dizer que esse município é urbano. Quando for menor, eu vou dizer que que esse município ele é rural. E vou pegar todos esses valores e vou enviar aqui com o sinal com o operador do R padrão de transferência de valores, né, para o município 2. Para a variável M2, para uma tabela que eu vou criar aqui chamada M2 Munique, ou seja, uma segunda variação que eu vou colocar aqui do Munique. Por que o M2 aqui? Porque quando a gente coloca lá que a gente vê lá no ambiente do R, todos os subquadros que eu criar aqui for bonito, eu não vou saber qual que é. Então eu coloco algum diferencial logo no início do nome para facilitar saber que esse aqui é a segunda, não o segundo dado, né, que eu estou tirando aqui, uma segunda tabela que eu estou tirando, uma subtabela que eu estou tirando da tabela original. Apenas com essas variáveis, né, quase 300 tem lá, com esses três casos novos. Eu poderia fazer o contrário, eu poderia colocar M2 Munique, né, em cima e colocar a setinha ao contrário. Né? Normalmente nos textos vão ver assim. Eu prefiro exatamente pela sequência. Primeiro a gente faz a transferência dos dados, depois o dado elaborado fica mais visual para mim, você mostrar que depois de tudo isso aqui feito, a gente transfere isso aqui para um novo objeto R, para um novo table, né, seria uma nova planilha, né, chamada M2 Munique. Bom, vamos entrar no RStudio agora e vamos rodar esse script. Vamos pegar aquilo que a gente viu ali na simulação, né? Vamos rodar esse script aqui. Então, eu já preparei o script, né? Salvei ele aqui no meu diretório do projeto, na pastinha scripts, né? Nós temos aqui já importado, então, a tabela Munique, né? TBL, que nós importamos do arquivo original, né? Só do arquivo original do pessoal do IPE do PNUD, só que nós importamos agora a tabela com os municípios, com 5.000 e poucos municípios do Brasil para os anos 91, 2000 e 2010, né? E agora nós vamos, no nosso script, vamos executar o script. Então a primeira coisa seria carregar o pacote de tidyverse, né? Depois aquele script que a gente viu, ele está aqui, né? Ele vai ser executado, né? Para a gente poder ver o resultado aqui, então. Vamos lá. Como o Library Tidyverse eu já carreguei, né? Mas vamos colocar aqui de novo. Vamos lá, vamos clicar em Run, ele vai carregar o Tidyverse, carregado. O cursor passa para a linha de baixo automaticamente, que é todo o trabalho que a gente vai fazer então de tratamento da nossa base aqui, né? Selecionando as variáveis, criando o código que a gente vai trabalhar, né? Que é igual àquele que a gente viu agora. E no final nós vamos criar então uma nova, né, um novo table, uma nova planilha, vamos dizer assim, né, M2 Munique, né, Munique de município, né, uma subtabela aqui do nosso município com essas colunas aqui, com essas variáveis e mais as três variáveis que a gente vai criar. Vamos lá rodar então, ele está ali na linha inicial, run novamente, né, ele rodou, pronto, ele criou aqui a nossa variável município,
é o M2. Então, tá vendo? O nome, né, a sugestão de colocar o nome, porque ele diferencia. Se colocasse Munique, ia aparecer Munique aqui, porque ele só dá as 6 primeiras letras. Então, fica mais fácil você saber qual que é a tabela que você está trabalhando, né, vendo aqui quando você tiver várias tabelas abrindo aqui. Então, os primeiros nomes serem a diferença, as primeiras letras serem a diferença da tabela e não as últimas. Né? É um macete, uma dica para vocês trabalharem. Vamos visualizar aqui, então, a tabela que nós criamos. Né? Está ali, então, os nossos dados, as variáveis que nós criamos ali. Então, nós criamos a classe população. Né? Quando o município, então, esse município tem 23.500 habitantes, então a classe população dele é a classe 3, entre 20.001 a 100.000. Né? O IDHM dele é muito baixo, né? A taxa de urbanização é 39,8%, 83%, e, portanto, ele foi classificado como município rural. Obviamente, essa classificação aqui de rural e urbano nós estamos fazendo só por exercício. Se a gente fosse fazer isso a sério, seria uma discussão muito mais profunda, porque hoje em dia, inclusive, a gente definiu o que é rural e urbano, passa por outros critérios e não só o tamanho da população, muito menos um corte seco de 50%. É só para a gente poder fazer o exercício aqui. Tá? Então, foi criada aqui a nossa tabela. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos rodar aqui. Vamos supor que a gente queira saber, né, agrupado por ano, 91, 2000 e 2010, né, qual que é a média? Você tem diferença entre a média, né, do IDHM por essa situação do município ficticiamente, fictícia não, com base no dado, mas dizer que o município é rural ou urbano só com base nesse critério não é suficiente. Mas vamos só para o exercício, vamos ver se tem diferença entre município rural e urbano, a média do IDHM, né, por esse dado. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá o município 2, que é a tabela que eu estou trabalhando, colocar o pipe, né, que vai me fazer a transferência dos dados para a função seguinte. Eu vou agrupar grupo by ano e urbano rural, né? Pipe para transferir essa informação depois de agrupado para o seguinte, e eu vou criar uma medida resumida desses dados. Então, vou chamar de média, o nome que eu estou dando, com a função min, que é a função média, ele vai calcular a média do DHM, ele vai me dar também o total de municípios, N é uma função também do dplyr que me dá o total de municípios, me dá o N, o total de municípios. Então, eu vou rodar aqui, né? E tenho aqui, então, a minha tabelinha. Isso aqui depois pode ser melhorado, o aspecto dessa tabela, quando a gente for colocar isso num R Markdown, vamos trabalhar com esses dados, tudo vai virar uma tabela bacana. Agora nós estamos trabalhando para ver o resultado, dado. A maior parte do tempo a gente trabalha assim. Né? O R Markdown a gente trabalha para, quando o trabalho está pronto, né? O nosso texto está pronto para você mostrar. Aqui a gente raciocinando, pensando, tendo insights a partir dos dados, a gente não precisa então ter um acabamento muito bom, a gente trabalha direto com o terminal. Então vamos ver lá a informação. Olha. Em 91, a diferença média entre rural e urbano era, né, o urbano tinha um IDHM médio de 0,441 e o rural de 0,327. Né? Em 2010, né, a média do rural e urbano subiu igualmente. Então, não faz muita diferença, né, esse corte de rural e urbano para a gente pensar os municípios. Né? Nós tínhamos agora, no total de municípios, nós tínhamos lá em 91 2.900 municípios classificados como rurais, né? Nessa classificação simplista que nós fizemos aqui, né? População maioria com peso rural, e já em 2010 nós temos aqui então a maioria da população urbana, então com a taxa de urbanização acima de 50%. Então, houve uma mudança no perfil urbano de 91 para 2010, porém, isso não afetou, não mudou muito significativamente mudou um pouco, mas não mudou significativamente o IDHM. Né? Ele vai aumentar lá de 3,7 para 4, né? Aumenta em um ponto. Aqui ele se aproxima, né?
dos valores, bem próximo, né? Embora a taxa de urbanização que tenha aumentado muito grande. Então, os municípios rurais, né, embora tenham se tornado menores, tiveram um aumento, né, do IDHM. Então, né, a princípio, uma olhada assim, tudo exploratório ainda, não estamos fazendo nenhum teste, né, um exploratório, parece que o fato de ser rural ou urbano, embora tenha havido uma urbanização no Brasil nesse período, não, esses dados não mostrariam que o fator rural urbano seria um diferencial para a definição do IDHM médio. Né? E a gente pode ver também a mesma coisa por classe de município. Vamos ver aqui, só para a gente ver o resultado de usar a função Group by Summarize. Então, nós temos agora aqui por tamanho de município, né? 91, né, de 5 a 10, até 5 mil, né, pequeno, 5 a 20 mil, 20 mil a 100, 100 a 500, né, e mais de 500 mil, né, a quantidade de municípios que a gente tem também, né, e o IDH também ele se eleva em todas as fases, né, todos os valores. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com os dados, essa é boa parte do tempo que a gente vai fazer a análise de dados é essa recodificação, uma parte vai ser a limpeza, de fato, porque embora os nossos dados já sejam no formato quadrado, no formato tiny data, né, que o pessoal lá do RStudio chama, os dados já vêm nesse formato, mas às vezes tem muita coisa para ser feito no sentido de compatibilidade, de informação que não está batendo, né? Enfim, tem um trabalho a ser feito. Não nesse que a gente está trabalhando aqui, porque o pessoal dessa base que a gente está usando, que o pessoal do IPEA, do PNUD e os dados do IBGE já vêm organizados, limpos, né? E o pessoal do PNUD já fez todo o tratamento. Então, esse que nós estamos usando aqui não tem problema, né, na base. A gente vai trabalhar aqui, vai utilizar esses recursos para a gente recriar, refazer variáveis que não são úteis para a nossa análise. Então, a gente já podemos nos dedicar a essa fase, né, de manipulação de dados, não da limpeza, não precisa ter a limpeza, nesse caso, dessa base que nós estamos trabalhando, mas sim da manipulação para a construção das variáveis que nós vamos utilizar, então, aí na sequência fazendo a exploração visual dos dados usando o ggplot, que é a sequência que nós vamos ver.